Olá, olá, olá. Aqui é a professora Márcia. Vamos falar de história. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre o tema Brasil na Segunda Guerra Mundial. Nós iremos conhecer algumas informações sobre a participação brasileira nesse período histórico para a humanidade. Então, vamos lá? Primeiro vamos nos situar, né? A Segunda Guerra Mundial ela teve início em 1º de setembro de 1939, quando os alemães, né, e seus aliados, liderados por Adolf Hitler, invadiu a Polônia. Isso aí, esse ato da invasão da Polônia, historicamente é considerado como o início da Segunda Guerra Mundial. Mas o Brasil, ele só começou a participar da Segunda Guerra Mundial a partir de 1942. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, o Brasil só começou a participar em 1942. Qual o motivo do Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial? O motivo foi porque em fevereiro de 1942, submarinos alemães e italianos bombardearam embarcações brasileiras. Qual foi o motivo dessa ação italiana e alemã contra os brasileiros? Foi porque o Brasil foi um dos países que assinaram um acordo, né? Um acordo chamado Carta do Atlântico. O que essa Carta do Atlântico, o que consistia nesse documento? Eles estavam fazendo medidas para o pós-guerra. Dentre essas medidas do pós-guerra, por exemplo, é a ajuda financeira àqueles países que tinham assinado esse acordo. Só para efeito de informação, quem estava na organização, mesmo não participando nesse período da Segunda Guerra Mundial, foi os Estados Unidos. Para os alemães e para os italianos, já começar uma organização sem mesmo ter terminado a Segunda Guerra Mundial, para eles foi uma afronta. Então, por esse motivo, os alemães e italianos atacaram o Brasil. O Brasil, ele envia para a Segunda Guerra Mundial a FEB. FEB é Força Expedicionária Brasileira. O Brasil enviou 25.334 homens, que eles ficaram no território da Companhia da Itália, ou seja, eles não entraram no território alemão. Eles combateram dentro do território italiano. Uma coisa interessante, aí eu vou voltar lá para a primeira, se você der uma olhadazinha do seu lado direito, tem um brasão que tem o nome Brasil, tem uma cobra e um cachimbo. Eu vou explicar. Isso aí era o símbolo dos pracinhas, que é o nome que recebe os combatentes brasileiros, os pracinhas usavam. Deixa eu explicar. Aí é uma cobra que está fumando. Por que eles colocaram isso aí no brasão deles? Porque alguns países, né? Alguns países achavam que o Brasil nunca iria participar da Segunda Guerra Mundial. Nunca. Eles até falavam, menosprezando o Brasil, dizendo que era mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil participar da Segunda Guerra Mundial. E aí, num gesto de contra essa afronta, os pracinhas brasileiros mostram que eles sim iriam participar, mesmo com o menosprezo desses que falaram essa frase, eles foram lá e participaram. Vamos continuar. Olha lá.
Vamos falar das alianças com os Estados Unidos. Bom, a aliança com os Estados Unidos foi bem interessante. O governo brasileiro, e só lembrando que nesse período quem estava governando o Brasil era Getúlio Vargas, para ajudar os aliados, o governo brasileiro começou a ceder, vamos dizer, permitir o acesso ao território brasileiro, e esse acesso americano eles usavam como base aérea e naval para os seus navios que rumariam para a batalha na Segunda Guerra Mundial. Foi uma das formas que o governo brasileiro de Getúlio Vargas teve para ajudar os aliados. Além disso, além de ceder essas terras para as áreas militares e para os portos, né, para os navios americanos, o governo brasileiro também ele começou a ceder alimentos e matérias-primas para os americanos. Além das terras, o Brasil também começou a ceder algumas matérias-primas, como por exemplo a borracha. Brasil e Estados Unidos, eles juntos, eles realizaram ações militares, né? Tanto em terra como em ar, só para efeito de informação. E isso ajudou muito no processo de vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Bom, existe uma batalha dos pracinhas que é uma das mais conhecidas, que é a Batalha de Monte Castelo, que aconteceu na Itália. É a Batalha da Febe. Essa Batalha da Febe é a mais conhecida e é conhecida até hoje, principalmente pela dificuldade que foi essa batalha. E além, é lógico, também da questão do relevo, que os brasileiros não conheciam, o clima também. Você está falando da Itália, na Europa, e vem de um país tropical, então tudo isso, vamos dizer assim, fez com que aquela batalha se transformasse numa batalha 2 vezes mais difícil para os pracinhas brasileiros, que em 1944 houve 4 ataques planejados a essa região. Então, após tombar o Monte Castelo, os pracinhas brasileiros partiram para uma cidade chamada La Serra, onde atravessaram um extenso campo minado e derrotaram uma pesada infantaria alemã. Ou seja, depois dessa batalha, tanto contra os alemães e italianos, né, e essa batalha contra o clima, contra o relevo, depois deles serem vitoriosos lá em Monte Castelo, eles foram vitoriosos em outra batalha. Aí você imagina uma pessoa que não conhece a região e sabe que em qualquer passo que der pode ter consequência, pisar em minas, né? Uma outra coisa interessante também é a Marinha brasileira na Segunda Guerra Mundial. Em 16 de fevereiro de 1942, foram torpedeados mais de 10 navios, sendo todos por ação dos submarinos alemães e italianos. Isso acarretou grande manifestação popular de repúdio às ações do eixo no litoral brasileiro, levando o governo a declarar estado de guerra com a Alemanha, Itália e Japão a 31 de agosto de 1942. Uma coisa também que a gente deve destacar é que durante a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, aqui no território brasileiro, houve uma perseguição muito grande aos alemães que aqui viviam, aos descendentes aqui viviam. Porque aí você fica
naquela do lado do Estado, temendo inimigos infiltrados, né? Então, espiões infiltrados aqui no território. Do lado da população, aquele desejo de vingança dos pracinhas que estavam morrendo na Itália, que muitos brasileiros morreram na Itália. Então, aqui no Brasil o clima era muito, muito pesado. Muito, muito pesado. Oficialmente não se tem número de mortes dentro do nosso território pela perseguição brasileira contra esses que moravam aqui. Mas a gente fica sempre naquela interrogação do talvez tenha, né, ocorrido algumas mortes devido a esse conflito. Agora eu vou falar algumas curiosidades sobre a participação brasileira. Os 25.334 soldados da Força Expedicionária Brasileira deveriam iniciar combate na África, mas foram enviados para a Itália. Ou seja, o objetivo, vamos dizer assim, o envio primeiro da FEB não era para a Itália, era para a África. Quando ficaram sem alimentos nos campos de batalha, muitos soldados se alimentavam de batata crua retiradas da terra. É aquela questão da sobrevivência, né? Então, se eles não tinham alimento, então eles iam atrás de algo para se alimentar. As mensagens eram criptografadas, foram muito usadas pelos militares nesta guerra. Os aliados saíram na frente neste campo, pois foram os primeiros a decodificar as mensagens enviadas pelos nazistas. Ou seja, os brasileiros foram os primeiros a descobrir, a decodificar as mensagens nazistas. Isso possibilitou uma organização e, é lógico, a vitória dos aliados sobre os alemães. Bom, esses aí são alguns pracinhas que participaram da Segunda Guerra Mundial. Então, com essa imagem, eu vou dar as minhas conclusões finais. A participação do Brasil na guerra foi de extrema importância para a vitória contra a Alemanha. O Brasil contribuiu de várias formas e vale salientar também a participação feminina na Segunda Guerra Mundial, que eu já tinha falado anteriormente, né? Não foi só a FEB, não. Tinha as mulheres que lutaram também brasileiras que lutaram também nesse período. Uma das contribuições de maior valor foi com a frota marinha, do qual o Brasil usou para fornecer matéria-primas, armas e medicamentos para os americanos. Na participação da FEB na guerra foram enviados cerca de 25.000 homens e de um total inicial previsto de 100.000 homens. Então era para ser muito mais gente. Uma coisa interessante que eu até coloquei é que existe um dia dedicado aos ex-combatentes, né? Que é o dia 2 de maio. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Isso aí é um trecho que mostra muito bem o desejo pela liberdade, mas o amor pela nossa terra, os nossos pracinhas brasileiros. Bom, antes de dar o meu até a próxima, deixa eu fazer minhas considerações finais. No livro de vocês vão encontrar mais conteúdos, mais informações, e não fique só nessas informações, procure outras fontes históricas, livros, internet. E se caso eu não tenha explicado, você ficou na dúvida, ou eu me enganei em alguma informação que eu passei, então entre em contato comigo
Eu estarei aqui à disposição para esclarecer, me corrigir, tirar alguma dúvida. No mais, até a próxima. Tchau, povo!